Olá, boa noite. É uma satisfação estar aqui pela primeira vez para falarmos um pouco da palavra de Deus. Eu agradeço ao pastor Carlos pela oportunidade que ele está nos dando de aqui expressar a gratidão que sentimos por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas em dias tão difíceis. Eu sei que perceber as ações de Deus em dias tão difíceis pode ter sido difícil para algumas pessoas que estão vivenciando tantas dificuldades em suas vidas com essa pandemia que tem se alastrado no mundo e na nossa nação. Mas eu quero aqui, nesta manhã, aproveitar a oportunidade e falar um pouco da palavra de Deus aos nossos queridos irmãos e amigos. E o assunto que eu quero trazer para os nossos irmãos aqui, resumidamente, é sobre a grande bondade de Deus. Eu não sei se você tem conseguido perceber a grande bondade de Deus nos dias que estamos vivendo. Mas eu quero nesta manhã, aproveitando esta oportunidade, trazer um texto da palavra de Deus que se encontra em Salmos, capítulo 34 e o versículo 8, que diz assim a palavra de Deus: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Estamos diante de um texto da palavra de Deus que diz que Deus ele é um Deus bondoso e que nós precisamos provar, precisamos reconhecer, precisamos perceber a sua bondade em nossas vidas. Olhando para esse texto, podemos imaginar muitas coisas sobre a bondade de Deus. E quando falamos sobre a bondade de Deus, nós percebemos que não é algo tão difícil falar e perceber a bondade de Deus em nossas vidas. Porque a bondade de Deus ela se manifesta de muitas maneiras, em muitos aspectos. E eu quero aqui, nessa oportunidade, falar para os nossos irmãos sobre o primeiro aspecto da bondade de Deus. E o primeiro aspecto da bondade de Deus está no nosso respirar. Eu não sei se os nossos irmãos e amigos que nos assistem nesse momento lembram do grande texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Quando Paulo deu aquele grande discurso na cidade de Atenas, falando sobre a forma que Deus se manifesta e a forma como Ele age em nossas vidas. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo 25, diz o seguinte: Atos 17 e o versículo 25 diz o seguinte: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Esse texto fala do agir de Deus em nossas vidas. E esse texto ele diz que o nosso Deus, ele não é servido por mãos de homens. Ele diz que nós não necessitamos de coisa alguma, porque o nosso Deus, Ele é o que dá a respiração a cada um de nós. Então, muitas vezes nós o respiramos, nós vivemos toda a nossa vida tendo esse privilégio enorme de poder
usufruir de tantas coisas maravilhosas que Deus tem nos concedido, e muitas vezes nós o esquecemos de quão maravilhoso Deus é para cada um de nós. Estamos vendo nesse tempo de pandemia, né, muitas pessoas preocupadas, né, muitas pessoas se precavendo, né, muitas pessoas tomando medidas para que não sejam contaminadas, para que não venham a ser infectadas, né, com esse vírus. E uma das preocupações que nós estamos vendo também nas pessoas, né, é com o sistema de saúde, com respiradores que muitas vezes não estão nos hospitais para socorrer pessoas que estão passando por dificuldade ou que venham passar por essa dificuldade, por esse problema dessa pandemia. E esses respiradores, eles servem, né, para dar vida às pessoas, para manter essas pessoas, né, vivendo aqui na Terra, e sem esse objeto eles não vão conseguir, né, passar por esses momentos difíceis. Enquanto que a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é a nossa respiração. Então a gente vive nesse mundo com esse privilégio enorme, né, de ter Deus agindo em cada um de nós através do nosso respirar, através do nosso caminhar. E muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Então a nossa respiração é um dos aspectos que prova a grande bondade de Deus para cada um de nós. Então você que está com saúde, agradeça a Deus pelo aquilo que Deus tem lhe dado, por esse privilégio de você estar respirando, por esse privilégio de você estar se locomovendo, fazendo todas as suas ações, né, fazendo todos os seus trabalhos, né, para o seu bem-estar aqui na Terra. Então Deus, ele é a nossa respiração. Essa é uma bondade de Deus para cada um de nós, é uma das coisas que prova a sua grande bondade no nosso viver. Um outro aspecto da bondade de Deus é que a palavra de Deus diz que Deus, ele supre bem as nossas necessidades. E eu convido você a ler mais um texto da Bíblia que se encontra em Salmo 34 e o versículo 10, que diz assim a palavra de Deus. Salmos capítulo 34 e o versículo 10 diz assim, esse texto sagrado: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Esse texto fala de um animal chamado leão. E os filhotes dos leões, eles com certeza aguardam a boa alimentação providenciada pelos seus próprios pais. Os leões, que são animais ferozes, com muita certeza de que eles não irão passar fome, porque eles são animais muito ferozes e que capturam facilmente a alimentação para dar aos seus filhotes. Mas a Bíblia diz nesse texto que até mesmo os filhotes dos leões, eles sofrem fome. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Então podemos perceber que Deus, ele prova a sua bondade em muitos aspectos. Eu enumerei aqui 3 aspectos da bondade de Deus para trazer aos nossos irmãos que o nosso Deus é um Deus que supre bem as nossas necessidades. Para nós percebermos que Deus supre bem as nossas necessidades, basta olharmos para nós mesmos, basta olhar em volta de cada um de nós e vamos perceber facilmente que Deus é aquele que está presente em nossas vidas, nos sustentando e suprindo as nossas necessidades em todos os sentidos. Então o suprimento das nossas necessidades no sentido físico é uma prova da bondade de Deus. E eu quero incentivar você a agradecer a Deus a cada dia, por aquilo que Deus tem lhe concedido, por aquilo que Deus tem lhe proporcionado, a alimentação, a água, tantas coisas maravilhosas que Deus tem nos concedido pela sua eterna bondade. E o terceiro aspecto da bondade de Deus é a salvação em Cristo Jesus.
A palavra de Deus diz em Tito, capítulo 2, e o versículo 11, uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com os nossos irmãos aqui nessa oportunidade que estou tendo de falar da palavra de Deus a cada um de vocês. A palavra de Deus diz em Tito 2, o versículo 11, que a graça salvadora de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então Deus prova a sua bondade de muitas maneiras. E eu enumerei aqui esses três aspectos da bondade de Deus, que é a respiração, que é o suprimento das nossas necessidades, e também a salvação em Cristo Jesus, que é um assunto tão claro nas páginas da Bíblia Sagrada. E aqui em Tito 2:11, a palavra de Deus diz que Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então a salvação de Deus, ela é a grande manifestação da sua bondade para cada um de nós. A pena é que muitas pessoas não têm pensado nessa dádiva, nesse presente imerecido que nós temos recebido das mãos de Deus por sua graça e por sua misericórdia. Mas eu quero aqui incentivar a você a ler a palavra de Deus, a buscar conhecimento sobre as ações de Deus em nossas vidas, sobre a salvação em Cristo Jesus, que essa é a maior dádiva que Deus concede ao homem pecador, em manifestar esta salvação através do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. E a Bíblia diz aqui em Tito que ele trouxe salvação a todos os homens, e esta mesma salvação que vem por intermédio da graça, ela nos ensina a contornar as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. Então precisamos agradecer a Deus a cada dia pela sua bondade. Precisamos a cada dia expressar através dos louvores, através das nossas ações, através de nossas palavras, que nós somos gratos a Deus pela sua bondade, porque a bondade de Deus, ela é uma dádiva para cada um de nós. Procure conhecer mais sobre a salvação em Cristo Jesus, porque essa é a maior dádiva de Deus para cada um de nós, e é uma grande manifestação da bondade de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe você, que Deus lhe conforte, que Deus lhe conceda a sua graça e da sua salvação em Cristo Jesus, o nosso Salvador.